E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas atividades. Vamos então para uma segunda parte do nosso curso. E a ideia aqui é a gente se aprofundar um pouco mais nos processos de média móvel e no processo autorregressivo, e a gente vai ver também uma mistura desses dois processos que a gente chama de processo ARMA, né? Que é o processo autorregressivo junto com o processo de média móvel, tudo bem? Então, na primeira parte desse curso, a gente estudou um pouco sobre os aspectos gerais de um processo de uma série temporal estacionária, e como exemplo, a gente viu dois processos: o processo autorregressivo de primeira ordem e o processo de média móvel de primeira ordem. Okay? Então, a ideia nessa parte desse curso é que a gente venha se aprofundar mais, que a gente venha generalizar esses processos de média móvel e processo autorregressivo. Tudo bem? Então, a gente viu o processo de média móvel de primeira ordem, e hoje a gente vai fazer uma pequena generalização e a gente vai ver o processo de média móvel de segunda ordem. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, o que a gente viu nas aulas passadas sobre média móvel, certo? Então, o modelo de média móvel de primeira ordem, que foi o que a gente viu, a gente denota por uma série temporal YT, vai seguir um processo MA1, ou seja, um processo de média móvel de primeira ordem. E esse processo de média móvel, ele vai seguir esse seguinte modelo aqui, que é a nossa série temporal, ela vai ser o quê? Uma função de uma constante μ mais um A de t menos um parâmetro θ que multiplica A de t menos 1, onde esse A de t, ele é o quê? O A de t é um ruído branco com média zero e variância sigma 2, tudo bem? E a gente viu que a função média de um processo de média móvel de primeira ordem, né, o valor esperado dessa série temporal é justamente essa constante μ aqui. A variância do processo vai ser sigma 2, variância do nosso ruído branco, que multiplica 1 mais θ ao quadrado, θ o parâmetro que está junto aqui com o ruído branco defasado em um período, tudo bem? E a função de covariância e a função de autocorrelação vai ser, respectivamente, ó, o gama de K vai ser igual a menos θ, que multiplica sigma 2, e a função de autocorrelação vai ser igual a menos θ dividido por 1 mais θ ao quadrado para K igual a 1. Então, o processo de média móvel de primeira ordem, né, a função de autocovariância e a função de autocorrelação desse processo, ela é truncada na primeira defasagem, ok? Então, para cá, a partir de 2 em diante, tanto a função de autocovariância quanto a função de autocorrelação vão ser iguais a zero, certo? E para cá igual a zero, a gente tem que a função de autocovariância vai ser igual à variância, e para o K igual a zero, a função de autocovariância vai ser igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi o que a gente viu sobre processo de média móvel, que é o processo de média móvel de primeira ordem. E agora a gente vai fazer uma pequena generalização, bem simples, certo? A gente vai acrescentar mais um termo nesse modelo aqui e a gente vai estudar, então, o processo de média móvel de segunda ordem, certo? E a notação vai ser o seguinte: a nossa série temporal YT vai seguir um MA2, processo de média móvel de segunda ordem, ok? E o modelo vai ser o seguinte: a gente vai ter o mesmo modelo de um processo de primeira ordem, mais um termo. Qual termo? A gente vai acrescentar esse θ2 A de t menos 2, né? O termo do ruído branco defasado em 2 períodos. Então, o modelo é o seguinte: é a nossa constante, mais o termo de ruído branco, menos um θ1, eu indexei por 1 aqui,
para diferenciar aqui do outro termo que eu estou colocando. Então, θ1, o ruído branco defasado em um período, menos θ2 vezes o ruído branco defasado em 2 períodos. Okay? O A de T aqui vai ser o nosso ruído branco, média zero, e variância sigma 2. Okay? Então, essa daqui é a cara de um modelo autorregressivo de segunda ordem. A diferença é que a gente vai ter um termo a mais, a gente está acrescentando aqui que a nossa série temporal ela vai ser função também do nosso ruído branco defasado em 2 períodos, tudo bem? Então vamos lá. Características numéricas de um processo de média móvel de segunda ordem. Função média. O valor esperado dessa série temporal YT vai ser o quê? Vai ser o valor esperado da soma desses termos aqui. O valor esperado de μ mais o A de T menos θ1 A de T menos 1 menos θ2 A de T menos 2. Ok? O valor esperado dessa soma é a soma dos valores esperados. Ok? Então, o valor esperado de μ é um parâmetro, é uma constante, então o valor esperado de μ é o próprio μ, mais o valor esperado de AT, menos o valor esperado de θ1 AT menos 1, menos o valor esperado de θ2 AT menos 2. Ok? Valor esperado de AT, valor esperado do ruído branco, é igual a zero. Lembrando que o que significa dizer que o AT vai seguir um ruído branco? Significa que os termos de AT, certo? A1, A2, A3, até o infinito, eles são independentes e identicamente distribuídos com média zero e variância sigma 2, certo? Então, para qualquer A, eu vou ter média zero. Então, o valor esperado de AT vai ser igual a zero. O valor esperado de θ1, que multiplica AT menos 1, θ1 é uma constante. Sai do valor esperado, multiplicando, e aqui vai ficar, então, o valor esperado de AT menos 1. E o valor esperado de AT menos 1 é igual a zero. A mesma coisa aqui para o θ2 AT menos 2. O θ2 é uma constante, é um parâmetro desconhecido, sai do valor esperado, e aí a gente tem o valor esperado de AT menos 2. E o valor esperado de AT menos 2 é igual a zero. Então, a função média de um processo de média móvel de segunda ordem vai ser igual ao parâmetro, ao intercepto do modelo, igual a μ. Ou seja, a média ela permanece a mesma média do processo de média móvel de primeira ordem, ok? Que vai ser justamente a constante, né? O termo, o parâmetro que não está junto com os termos defasados do nosso ruído branco, ok? Então, tanto para o processo de média móvel de primeira ordem, quanto para o processo de média móvel de segunda ordem, o valor esperado do nosso processo estocástico, da nossa série temporal, vai ser justamente a constante que está sozinha, ok? No caso aqui, a gente está representando por μ, ok? Variância. A variância de YT vai ser o quê? Vai ser igual à variância da soma desses termos aqui, ok? A variância da soma é igual à soma das variâncias? Não necessariamente. Nesse caso vai ser por quê? Porque a gente está tirando a variância da soma de termos de um ruído branco. E como eu falei para vocês, o ruído branco é o quê? São termos independentes e identicamente distribuídos. Por serem independentes, a variância da soma desses termos vai ser a soma das variâncias, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a variância da soma é a soma da variância, ok? A variância de μ é uma constante, não tem variabilidade, então a variância é igual a zero. Então, vai ficar a variância de YT vai ser igual à variância de AT, mais a variância de θ1 AT menos 1, mais a variância de θ2 AT menos 2. Lembrando que quando a gente está trabalhando com variância, esse sinal negativo aqui, ele se torna positivo, tudo bem? θ1, variância de θ1 AT menos 1,
θ1 sai da variância elevado ao quadrado, assim como na variância de θ2 a t menos 2, o θ2 vai sair da variância elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter a variância de AT mais θ1 elevado ao quadrado, variância de AT menos 1, mais θ2 elevado ao quadrado, a variância de AT menos 2, ok? Como a gente está trabalhando com ruído branco, eles são identicamente distribuídos, então para todo o termo do ruído branco a gente tem a variância igual a σ2. Então a variância de AT é igual a σ2, a variância de AT menos 1 também é σ2 e a variância de AT menos 2 também será igual a σ2, ok? Colocando σ2 em evidência, vamos ter σ2 que multiplica 1 mais θ1 elevado ao quadrado mais θ2 elevado ao quadrado, e essa vai ser a variância de um processo de média móvel de segunda ordem. Qual que é a diferença para a variância de um processo de média móvel de primeira ordem? Olha só, a variância de um processo de média móvel de primeira ordem é σ2 que multiplica 1 mais θ ao quadrado. Eu só tenho um parâmetro nesse modelo aqui, um parâmetro que está junto com o termo de ruído branco, que é o θ, a gente só tem um parâmetro desse tipo. O outro parâmetro, a média, ele está sozinho, ele é independente do termo de ruído branco. Então, ó, é σ2 que multiplica 1 mais θ ao quadrado, ou seja, justamente o parâmetro que está junto com o ruído branco. Aqui, no processo de segunda ordem, a gente tem σ2, que multiplica 1 mais o θ1 elevado ao quadrado, que é o θ1. O θ1 é o primeiro termo aqui, é o parâmetro que está junto com o termo de ruído branco defasado em um período. Mais θ2 elevado ao quadrado, que é o parâmetro que está junto com o termo de ruído branco que está defasado em 2 períodos. Ou seja, muito parecido, né? Como aqui a gente só tem um parâmetro, a gente só vai somar esse parâmetro elevado ao quadrado. Como aqui, num modelo de segunda ordem, a gente tem 2 parâmetros que estão junto com os termos de ruído branco, a gente vai ter, então, a soma desses parâmetros elevado ao quadrado. Aí aqui a gente já pode tentar fazer alguma generalização. Se fosse um processo de média móvel de terceira ordem, como que seria a variância? Se a gente tivesse um processo de média móvel de terceira ordem, qual que é a diferença? Se no processo de segunda ordem a gente acrescentou mais um termo aqui, né, que seria justamente um termo, um parâmetro, junto com o termo de ruído branco defasado em 2 períodos, se fosse um modelo de terceira ordem, a gente iria acrescentar mais um termo aqui, que seria um outro parâmetro, um θ3, junto com o termo de ruído branco defasado em 3 períodos. E como que seria a variância? Ora, se para o modelo de segunda ordem eu só acrescentei esse segundo parâmetro aqui elevado ao quadrado, no modelo de terceira ordem eu acrescentaria mais um terceiro parâmetro elevado ao quadrado. E seria o parâmetro também que estaria junto com o termo de ruído branco defasado em 3 períodos. Bem, então, à medida que a gente vai generalizando, né, os processos de média móvel, a gente vai acrescentando esses termos aqui, que são justamente parâmetros multiplicado pelos termos de ruídos branco defasados. Tudo bem? Então, a variância desse processo é σ2, que multiplica 1 mais θ1 ao quadrado mais θ2 elevado ao quadrado. Ok? A função de autocovariância. Okay? O que é a função de autocovariância? Nosso gama de K é o quê? É a covariância da série no período T com a série no período T mais K. Então vai ser o quê? Covariância, a série no período T. Quem é a série no período T? A série no período T é isso daqui, ó. É μ mais AT menos θ1 AT menos 1 menos θ2 AT menos 2. Covariância dessa expressão e a covariância de T mais K. Quem é T mais K? T mais K vai ser μ, que é uma constante, mais o A de T vai ser A de T mais K, menos θ1, o A de T menos 1 vai ser A de T menos 1 mais K,
menos o θ2, o A de T menos 2 vai ser o A de T menos 2 mais K. Tudo bem? Então, a gente vai ter que calcular a covariância entre essas duas expressões e para isso a gente utiliza lá aquelas regrinhas, aquelas propriedades que a gente viu sobre a covariância, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Olha só. Vamos pegar o K igual a 1. Para o K igual a 1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai repetir essa expressão aqui, que é a expressão de YT, ó. E para K igual a 1, a gente vai ter, ó, Mi mais A de T mais 1, menos θ1, o A de T, menos θ2, o A de T menos 1. Tudo bem? Olha só. Pronto, a gente vai ter que calcular a covariância entre essas duas expressões, ok? Então, vamos lá. A covariância de Mi com Mi, né? Covariância entre duas constantes, né? Entre duas constantes é igual a zero. E a covariância de Mi com AT mais 1? Covariância de Mi com AT, covariância de Mi e AT menos 1, a covariância entre uma constante e uma variável aleatória também será zero, ok? Agora, covariância de AT e Mi é igual a zero, covariância de AT e AT menos 1, olha só, como o AT é um ruído branco, então os termos, certo, dessa sequência de variáveis aleatórias, eles são independentes, ou seja, se eles são independentes, significam que eles não são correlacionados. Se eles não são correlacionados, implica que a covariância entre os termos vai ser igual a zero, certo? Lembrando que independência implica em correlação igual a zero. Correlação igual a zero não implica necessariamente que os termos são independentes, ok? Então, como aqui a gente tem termos independentes, então a covariância entre AT e AT mais 1 é igual a zero, ok? Agora, a covariância entre AT e menos θ1 AT, essa covariância aqui é diferente de zero. Por quê? Porque a gente está tirando a covariância de uma variável aleatória com ela mesma, né? AT e AT, ok? Então, nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem a variância, né? Quando a gente calcula a covariância de uma variável aleatória com ela mesma, a gente vai ter a variância, ok? E a variância, com certeza, não é igual a zero. Porque se a variância for igual a zero, a gente não tem uma variável aleatória, a gente tem uma constante, ok? Então, ó, AT e θ1 AT, a gente vai calcular essa covariância aqui, ó, tudo bem? AT menos 1 são períodos diferentes, são termos diferentes, portanto, a covariância vai ser igual a zero, porque a gente está trabalhando com ruído branco e esses termos são independentes, tudo bem? Agora aqui, ó, AT menos 1 e Mi é zero, covariância igual a zero. AT menos 1 e AT mais 1 também vai ter covariância igual a zero. AT menos 1 e AT também vai ter covariância igual a zero, porque são termos independentes, tudo bem? AT menos 1 e AT menos 1, opa, covariância de AT menos 1 e AT menos 1, a gente vai ter a variância, ok? Então, a gente vai calcular essa covariância aqui, tudo bem? Esse termo aqui, ó, AT menos 2 e Mi, covariância igual a zero. AT menos 2 e AT mais 1, covariância igual a zero. AT menos 2 e AT também covariância igual a zero. E AT menos 2 e AT menos 1 também vai ter covariância igual a zero, tudo bem? Então, dessa covariância aqui, a gente vai sair com dois termos. Vai sair com a covariância de AT menos θ1 AT, mais a covariância de menos θ1 AT menos 1 e menos θ2 AT menos 2, ok? Então, aqui a gente vai utilizar as propriedades da covariância, ok? Essa constante aqui, ó, vai sair multiplicando. Então, eu vou ter menos θ1, covariância de AT e AT. Covariância de uma variável aleatória com ela mesma, já falei, é a variância dessa variável aleatória, ok? Aqui, nessa segunda covariância, ó, esse menos θ1 sai da covariância, multiplicando, e esse menos θ2 também sai da covariância, multiplicando. E menos com menos vai se tornar positivo. Então, vai ser θ1 vezes θ2 vezes a variância de AT menos 1. Por que a variância de AT menos 1? Porque vai ficar a covariância de AT menos 1 e AT menos 1.
e a covariância de AT-1 e AT-1 vai ser justamente a variância de AT-1, ok? E a variância de AT é igual a σ2, a variância de AT-1 também é igual a σ2. Colocando σ2 em evidência, a gente tem então que a covariância, certo? A covariância para cá igual a 1, esse gama de 1 aqui, vai ser igual a σ2 que multiplica θ1, θ2 menos θ1, tudo bem? Olha só, lá no caso de primeira ordem, a gente viu que só existe covariância e autocorrelação para K igual a 1. Será que isso vai permanecer a mesma coisa para um processo de segunda ordem? Vamos tentar calcular para K igual a 2. Para K igual a 2, eu vou repetir esse termo da covariância aqui, que é o nosso YT, tudo bem? E esse termo aqui, ó, eu vou colocar K igual a 2. Então, a gente vai ter Mi, AT mais K, vai ser AT mais 2, menos θ1, AT menos 1 menos K, vai ser AT menos 1 mais 2, ou seja, AT mais 1. E menos θ2, AT menos 2 mais K, vai ser AT menos 2 mais 2, ou seja, vai ser AT, ok? E aqui a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente, certo? A constante vai ter covariância igual a 0 com todo mundo. O AT com a constante covariância igual a 0. AT com AT mais 2 também vai ter covariância igual a 0. AT com AT mais 1 vai ter também covariância igual a 0. Agora, AT e menos θ2 AT, essa covariância não vai ser igual a 0, porque daqui vai sair uma variância, ok? Então, a gente vai ter que calcular essa covariância aqui, ó, covariância de AT menos θ2 AT, tudo bem? Vamos para aqui, esse termo aqui, ó. AT menos 1 e Mi, covariância igual a 0. AT menos 1 e AT mais 2, covariância igual a 0. AT menos 1 e AT mais 1 vai ser covariância igual a 0. E AT menos 1 e AT também terá covariância igual a 0. Por quê? Porque os termos do ruído branco, eles são independentes. Tudo bem? Então, a não ser que a gente esteja trabalhando com o mesmo período, todos eles vão ter correlação ou covariância igual a 0. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. AT menos 2 e Mi, covariância igual a 0. AT menos 2 e AT mais 2 vai ter covariância igual a 0. AT menos 2 e AT mais 1, covariância igual a 0. AT menos 2 e AT também terá covariância igual a 0. Então, desse gama 2 aqui, ó, dessa expressão toda, a gente só vai precisar calcular a covariância de AT e menos θ2 AT menos 2, ok? Esse menos θ2 é uma constante, sai da covariância, então vai ficar menos θ2 vezes a variância de A. Variância de A por quê? Porque esse cara vai sair multiplicando e a gente vai ter que calcular a covariância de AT e AT. E a covariância de AT e AT vai ser igual à variância de AT, tudo bem? E a variância de AT é igual a σ2. Então, o gama de 2 vai ser igual a menos σ2, que multiplica θ ao quadrado. Então, lá no caso de primeira ordem, a gente viu que a função de autocovariância ela era truncada para K igual a 1. E aqui a gente vê que não é a mesma coisa para um processo de média móvel de segunda ordem. Para K igual a 2, a gente vai ter uma covariância diferente de 0. E que covariância é essa? É menos σ2, a variância do nosso ruído branco, que multiplica o parâmetro θ2, ok? Agora, será que ele tem uma terceira covariância para K igual a 3? Será que existe essa covariância? Não, não existe, ok? Então, se a gente ver aqui, ó, AT mais 3 vai ter covariância igual a 0, AT mais 2 vai ter covariância igual a 0, e AT mais 1, covariância igual a 0. AT menos 1 e AT mais 3, covariância igual a 0. AT menos 1, AT mais 2, covariância igual a 0. AT menos 1 e AT mais 1, covariância igual a 0. E a mesma coisa aqui para o termo de AT menos 2, tudo bem? Então, para K igual a 3, K igual a 4 e K igual a 5, e assim por diante, A de infinito, todas as covariâncias de um modelo de média móvel de segunda ordem vão ser iguais a 0. Então, olha só, num processo autorregressivo de primeira ordem,
a função de autocovariância ela era truncada na primeira autocovariância, certo? E agora, um processo de média móvel de segunda ordem, a covariância é truncada na segunda autocovariância. Se fosse um processo de média móvel de terceira ordem, ela seria truncada na terceira autocovariância. Fosse de quarta ordem, seria truncado na quarta autocovariância e assim por diante, tudo bem? Então, a gente viu que um processo de média móvel de segunda ordem, a gente só vai ter as duas primeiras autocovariâncias, certo? Para cá igual a 1 e para cá igual a 2. Lembrando que K igual a 0, a gente vai ter a própria variância, tudo bem? Então, se a gente calculou a função de autocovariância, a gente consegue também calcular a função de autocorrelação. E a função de autocorrelação, que a gente denota por ρ de K, é justamente o gama de K, a covariância, a autocovariância, dividido pela variância, né? Só que a variância aqui é o gama de 0, tudo bem? Então, se a gente pegar esse gama de 1 e dividir pela variância, a gente vai ter a primeira autocorrelação, e a gente pegar o gama de 2 e dividir pela variância, a gente vai ter a segunda autocorrelação. Então, está aqui o ρ de 1 vai ser igual a θ1 vezes θ2 menos θ1, dividido por 1 mais θ1 elevado ao quadrado mais θ2 elevado ao quadrado, ok? E o ρ de 2, a segunda autocorrelação, vai ser igual a menos θ2 dividido por 1 mais θ1 elevado ao quadrado mais θ2 elevado ao quadrado. E o ρ de 3, o ρ de 4, o ρ de 5, quanto é que vai ser? Vão ser iguais a 0, porque as autocovariâncias, a partir da terceira defasagem, vão ser iguais a 0. Tudo bem? Então, o processo de média móvel de segunda ordem, a FAC, né, a função de autocovariância, ela é truncada na segunda defasagem. Tudo bem, pessoal? Exemplo, processo de média móvel de segunda ordem. Aqui o processo, né, o modelo genérico. E aqui o nosso exemplo numérico, certo? Então, a gente tem com a série temporal, um processo estocástico YT, vai ser igual a AT mais 0,5 AT menos 1 menos 2 AT menos 2, onde o AT é um ruído branco com média 0 e variância igual a 4, certo? Então, vamos calcular aqui as autocorrelações, ok? Então, para calcular as autocorrelações, a gente tem a fórmula, tá aqui a formulinha para calcular as autocorrelações. Então, para a gente calcular, a gente tem que identificar aqui o valor do parâmetro θ1, o valor do parâmetro θ2 e o valor do parâmetro μ, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, nosso modelo genérico, né, tem esse μ, certo? Que é uma constante, é um parâmetro que não depende do termo de ruído branco. Vamos aqui para o nosso exemplo. O nosso exemplo não tem nenhuma constante que não dependa do termo do ruído branco. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso μ vai ser igual a 0, porque ele não existe, ele é igual a 0, tudo bem? Agora aqui, ó, o θ1, ele é o cara, né, ele é a constante que está junto com o termo de ruído branco defasado em um período. Quem é que está? Qual a constante que está junto com o termo branco, do termo de ruído branco defasado em um período? É 0,5, ok? Então, esse menos θ1 vai ser igual a 0,5, ou seja, o θ1 é igual a menos 0,5, ok? E aqui, ó, o θ2 vai ser igual ao termo, a constante que está junto com o termo de ruído branco defasado em 2 períodos. Então, esse menos θ2 vai ser igual a menos 2, ou seja, o θ2 vai ser igual a 2. Então, aplicando a fórmula, a gente vai ter o que? θ1 menos 0,5, que multiplica θ2, 2, menos θ1. Quem é θ1? É menos 0,5, ok? Dividido por 1 mais θ1 elevado ao quadrado, que seria menos 0,5 elevado ao quadrado, ou 0,5 elevado ao quadrado,
mais o θ2 elevado ao quadrado, que é 2 elevado ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente vai chegar numa função ou uma autocorrelação de primeira ordem de menos 0,095. Tudo bem? E para k igual a 2, vai ser o quê? Menos θ2, ou seja, menos 2, né? Menos aqui para frente, ó, menos 2, dividido por 1 mais 0,5 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado. E a segunda autocorrelação vai ser igual a de menos 0,381. Tudo bem? Então, pessoal, mais para frente a gente vai aprender, né, a olhar para uma série temporal, olhar para o gráfico da função de autocorrelação para conseguir identificar o quê? Identificar um modelo de média móvel, certo? E uma característica que a gente acabou de ver, de um modelo de média móvel de segunda ordem e de primeira ordem é que o modelo de primeira ordem, ele é truncado, a função de autocorrelação é truncada na primeira defasagem. E no modelo de segunda ordem, a função de autocorrelação é truncada na segunda defasagem. Então, isso significa o quê? Ó? Que se a gente fizer um gráfico, né, da autocorrelação em função do K, certo? Em função desse K, variando de 0 a de infinito, a gente teria algo muito parecido com isso. Para K igual a 0, a gente tem o valor 1, a função de autocorrelação é sempre igual a 1, para K igual a 0. Para K igual a 1, a gente achou, ó, menos 0,095, ó, tá aqui, ó, menos 0,095. Para K igual a 2, menos 0,381, que está aqui, ó, próximo de menos 0,4. E para todas as outros K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, a função de autocorrelação vai ser igual a 0. Então, quando a gente pegar uma série temporal real, certo? E mandar fazer a função de autocorrelação dessa série temporal e a gente identificar um padrão desse tipo aqui, onde apenas as duas primeiras autocorrelações são diferentes de 0, a gente consegue identificar aquela série temporal com um processo de média móvel de segunda ordem. Então, a gente consegue identificar um modelo teórico para aquela série temporal e a partir desse modelo teórico a gente vai encontrar estimativas para a média, o θ1 e o θ2. Agora, se a gente identificar apenas a primeira autocorrelação diferente de 0, então isso significa que aquela série temporal teria, então, seguiria um processo de média móvel de primeira ordem. Se a gente identificasse que apenas as 3 primeiras autocorrelações são diferentes de 0, significa que a série temporal teria um processo ou seguiria um processo de média móvel de terceira ordem e assim por diante, tudo bem? Então, a função de autocorrelação vai servir para a gente identificar os processos de médias móveis, tudo bem? Então, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Processo de média móvel de segunda ordem. Na próxima aula a gente vê uma generalização, né? A gente vai generalizar ainda mais. A gente partiu no processo de média móvel de primeira ordem, processo de média móvel de segunda ordem, e agora a gente vai passar para um processo de média móvel de qualquer ordem. Pode ser 3, 4, 5 e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Então, um bom estudo a todos e até a próxima aula.